Olá pessoal, tudo bem? Eu quero comentar com vocês sobre capítulo 11, né, de Reis. Começa com uma parte interessante aqui, é a idolatria de Salomão, né? Então Salomão foi grandemente abençoado, né? Só que ele teve um problema, né? Ele teve muitas mulheres, diz que ele amou, né? Será que é possível amar muitas mulheres? Sabe, quem escreveu, né, tem aquele pensamento, né? Amou muitas mulheres. Ele seguiu a Astarote, deus do Sidônio, Milco, né, Amon. Ele fez o santuário a Quemos, né, que é o deus de Moabe, Moloque. Interessante, né? E Deus permitiu adversários contra Salomão, né, e começou a ver o Haddad, né? Ele voltou lá e houve uma guerra interna ali. O Salomão teve uma profecia do profeta ali, né, que falou, olha, tu vai se sair daí. Tu continuar, provavelmente não vai continuar, tu vai sair, né? E o Salomão morre, né? Seu filho assume o Roboão. E Roboão tem a chance de voltar o reino para Israel, mas ele recebeu o conselho de jovens, né? E o povo se rebelou contra ele e 10 tribos vão para Jeroboão e apenas 2 para ele. Então é dividido, né? O Roboão se aborrece, não, vamos fazer uma guerra contra aquele povo lá. E ele é aconselhado a manter como está, né? Jeroboão é idólatra, tá certo? Há uma profecia contra Jeroboão, né? Jeroboão se aborrece, né? Aponta o dedo para o profeta e a mão dele fica mirrada, né? Não sei como ela ficou mirrada. É restaurada a saúde dos dedos da mão dele. E ele vai-se embora, né? E ele disse, não, fique aqui, come com a gente. Ele falou, não, Deus não quer que eu vá, quer que eu vá embora. E o outro profeta velho disse para ele, não, Deus me falou que é para você voltar. E ele acaba aceitando, né? Porque ele era profeta, mas era um profeta mentiroso esse outro aí. Ele volta, né? E ele desobedece. Algo meio estranho acontece ali, mas vale a pena você dar uma estudada, né? Você perceber que é um detalhe interessante. E como ele desobedeceu, foi lá, né? Comeu. Quando ele vai embora, vem um leão e rebata a vida daquele jovem profeta. É interessante que aparece, né? Imagina, né? 2 animais ali olhando para o morto, né? O leão e o jumento, né? O leão poderia comer o jumento, mas ficaram os 2 olhando para o cadáver. É uma cena interessante, né? Aparece o Baasa, rei de Israel, Asa, né? Também. Asa diz que ele fez um bom reinado, né? E o Jeroboão, ele só fez prostituição e adoração. Lá fez uma bagunça em Israel, né? E agora entra a história do rei Elias, né? E naquele momento o profeta, o rei daquele momento é o Acabe, né? Rei de Israel. E lá em Judá, se eu não me engano, foi um outro profeta, agora não estou lembrado, mas que ele era uma pessoa muito obediente ao Senhor, né? O que eu vou lembrar aqui? As primeiras palavras que acontecem é, tão certo como vive o Senhor, né? Não haverá chuva. Então naquele momento Elias, para não passar fome, né? Deus sustenta ele com água, com carne, né? A primeira coisa que acontece na vida dele é ele ser sustentado por uma viúva, né? A viúva vai lá, a viúva está coletando um graveto para fazer um fogo, para fritar um bolinho, e o último óleo para fritar. Ela é convencida, né, pela fé a fazer isso, né? Desse salto de fé, ela faz, e não falta realmente na botija daquela mulher. Milagre aconteceu. E é interessante ainda que aquele rapazinho, filho dela, morreu, né? E ela pergunta, mas o que eu fiz, né? O que fiz de errado para meu filho morrer, Elias? E Elias olha para aquela mulher, implora ao Senhor, e o Senhor cura aquele rapaz. Ressuscita, né? E tem aquela célebre frase, né? Que Israel e o Elias, né, chama Acabe de... O Acabe, né, chama Elias de perturbador. És tu perturbador de Israel, né? Aí o Elias diz, não, perturbador é tu, que está com toda a adoração aos teus deuses aí, né? Que não servem para nada. E acontece nessa célebre situação, né? Elias e os 400 profetas de Baal, né? Então ele chama todos os profetas, eles fazem um desafio ali. E acontece isso aí. Eles são provados, olha, o Deus que responder
Esse é o Deus verdadeiro, o povo aceita o desafio. Todo mundo fica olhando ali. E ele orienta, ó, primeiro vai ser vocês que têm 400 profetas, são muitos, né? Vai ter uma bagunça, então vão lá o primeiro. E eles começam, né? Deus ali começa a gritar, Baal, né? Atende a Baal, e nada do Baal a tarde toda. E eles começam a se furar, né? Sei lá, se machucar para ver se o Deus responde nada. Gente, naquele momento o Satanás poderia fazer alguma coisa, mas ele não fez. Por que não respondeu? Não sei explicar, né? Mas é algo interessante. Não existe outro Deus, só existe Deus só, o Deus de Israel só. O restante é mágica, é feitiçaria, é ilusionismo. Só Deus pode agir de maneira miraculosa mesmo. E naquele momento, o Davi restaura, né, aquele altar, um outro altar, faz uns cavados, coloca pedra, coloca água em cima do sacrifício, fica bem molhado, né? Para não ter aquela ideia, fez mágica ali. Então ele molhou até ficar úmido, né? Você molha na água seca, eu imagino que está igual aqui na região norte, muito, qualquer coisa a água absorve, né? E some rapidinho, as plantas estão sofrendo. Mas ele jogou tanta água que ficou molhado ali, ficou um rego de água ali. E Deus, né? Ele pede para Deus, Deus responde que ele consome tudo e até as pedras vão embora no meio do fogo, né? E naquele momento ele estimulou o povo a matar os profetas de Baal, né? E eles matam. A Jezabel fica enfurecida, né? E o Elias, ó, foge, né? Muito bem, interessante. E ela promete, né? E ele foge de lá, né? E acontece outros fatos aqui que finaliza o capítulo, né, de Reis. Vamos terminar. Muito obrigado desde já. Que Deus abençoe-nos grandemente. Muito obrigado por você ter assistido. Espero que você aproveite. Eu estou usando a câmera da frente do celular, né? A comum, porque o celular do outro lado está queimado, né? Houve um acidente com o celular que pegou fogo, né, ao redor, e ele caiu em cima do fogo, queimou. Mas ainda serve o celular, né? Mas se Deus quiser, vamos corrigir isso aí, vamos, de maneira frontal é muito melhor, tá bom? Que Deus nos abençoe, muito obrigado, e que o Senhor abençoe você com essas palavras, né, da palavra escrita, que tenha prática e encontre morada na minha e na sua vida. Forte abraço e até logo. Se você está gostando, compartilhe, se não, a gente agradece por você gastar um tempo da sua vida para você ver, tá bom? Um forte abraço e muito obrigado.